nós vamos falar sobre as transformações no mundo medieval. E a primeira transformação que nós vamos ver é a questão das alterações no modo de produção agrícola. Se dentro do mundo medieval existe o feudo é a terra é a sua principal forma de sobreviver, de se sustentar, de morar, de tudo. Então o feudo era muito importante. Como que era feito o cultivo nos feudos? No livro de vocês, na página 310, tem um esqueminha mais ou menos assim, mais bem elaborado do que o meu, né? Mas eu vou aqui tentar mostrar para vocês como que funcionava. Primeira coisa que a gente tem que entender, a terra, ela precisa descansar. E aí, o povo da Idade Média vai começar a observar que, de tempos em tempos, era necessário fazer com que um lado da terra, que vamos supor, isso aqui é um feudo, né? Isso aqui tudo é o mesmo feudo, né? Mesmo feudo. Aqui eu tenho o primeiro ano de cultivo, o segundo ano e o terceiro ano. Professor, como assim? Dentro do feudo você divide o feudo em ano? Não, não vou dividir o feudo em anos, em meses, não é isso. Aqui eu estou tentando mostrar para vocês o seguinte, que um feudo durante 3 anos ele passava por um sistema de rotação trienal na terra. Como assim? Isso é ciência? Não, isso é agricultura. Ou seja, se no primeiro ano o meu feudo produziu aveia nessa terra aqui, no segundo ano ele tinha que produzir outra coisa, ele tinha que cultivar outro produto. Então no primeiro ano eu produzi aveia. No segundo ano, no mesmo pedaço de terra, eu vou plantar trigo. No terceiro ano, essa terra vai repousar, não vou plantar nada, ela vai ficar quietinha, paradinha ali, descansando, tá? E aí tá, o que vai entrar aqui? Se é um sistema de rotação, vai ficar assim, ó. Aqui vai entrar o trigo, no outro pedaço, né? Na outra parte da terra, e aqui repouso. Aqui eu plantei trigo, aqui eu vou plantar aveia. E aqui eu vou colocar de repouso. Aqui está em repouso no terceiro ano. Então aqui eu vou colocar aveia. E aqui eu vou botar trigo. Plantar, né? Eu não vou colocar, vou plantar. Tem que cultivar essa terra. Então, observem que o livro de vocês vai estar mais ou menos assim, o esqueminha. Então, isso aqui se chama rotação trienal, sistema de rotação trienal. Quer dizer que em 3 anos a terra tinha que produzir um produto. Depois, no ano seguinte, o mesmo pedaço produzia um outro produto. No outro ano, no terceiro e último ano, o mesmo pedaço de terra do feudo ficava em repouso. Rotação. Então, cada pedacinho ele vai produzir, repousar no terceiro ano. Produz, repousa no terceiro ano. Produz, repousa no terceiro ano. Sistema de rotação trienal, ok? É isso. Essa é a primeira transformação que nós vamos ver na Idade Média ali no período medieval, dentro, né, do que nós chamamos de transformações no mundo medieval. Observem a página do livro de vocês, que está mais completinha na página 310, essa rotação. Vocês vão ver isso aqui, ó. Tá? Foquem nisso, tá bom? E aí, gente, agora, após nós vimos ali o sistema de rotação trienal da terra, a terra é cultivada, aí o segundo ano cultiva esse outro produto, no terceiro ano aquele ladinho da terra repousa e assim consecutivamente até completar os 3 anos, né, para dar o trienal. Essa foi a primeira modificação. Foi, né, você colocar a terra para produzir um produto, produzir o segundo produto, descansar no terceiro ano e assim por diante. A segunda alteração, né, da produção, além do modo de produção agrícola, vai ser
os instrumentos que eram utilizados ali na Idade Média no feudo, na terra. O camponês, o servo, ele usava um instrumento chamado charrua. Que instrumento que era esse? Esse instrumento, ele era manuseado manualmente, né? Manuseado manualmente. Então, para arar a terra, abrir, né? Deixar a terra respirar. Então, precisava da força humana. Esse tipo de arado, aliás, o arado manual vai ser substituído pela charrua. A charrua é muito parecida com o arado de metal, porém ela é maior. E aí o homem ele vai acrescentar junto a esse objeto a força do animal, a tração animal, a força animal. Então nós vamos colocar um cavalo, um boi, para puxar e arar com mais agilidade essa terra, tá? Então, nós vamos ter a segunda modificação, vai ser as inovações. Vamos lá. Inovações, né? Como se fosse tecnologias para a época, né? Inovações na forma de tratar e arar a terra. Então, isso vai possibilitar com que muita gente no feudo começasse a perder seus trabalhos. O servo já começa a ficar um pouco inutilizável, né? O servo não vai ter tanta função ali no feudo, porque um servo, às vezes ele levava muito tempo para poder arar aquela terra, plantar, cultivar, colher, e aí agora ele tem objetos, não vai ser uma industrialização, tá longe disso, tá? Mas vai começar a entrar objetos ali que vão facilitar a vida do campo, desse servo, do senhor, né? No caso, o senhor feudal. Aí o servo começa a ficar um pouco, né? Não vai ter tantos servos para o mesmo tipo de trabalho. Então, um servo só, de repente, ou dois vão dar conta de mais de um serviço, porque tem a força animal entrando aqui no campo, junto, né, nesse feudo, junto com esses objetos que vão sendo a modernização, né? Por isso que quando a Idade Média acaba, a gente fala que chega a Idade Moderna, porque entram novos instrumentos de trabalho, além do próprio homem, né? Antes precisava do homem, da mão, das mãos, dos pés. Agora você tem novas técnicas de trabalho, novas ferramentas, animais, você utiliza o próprio animal, a força animal. E aí, como é que fica esse homem medieval no sistema feudal? Ele sai, ele volta para a cidade, ele vai para os centros urbanos em busca de trabalho? Sim, aquele êxodo urbano que a gente viu vai se transformar de novo em êxodo rural, tá? Então, essas foram as alterações e transformações do mundo medieval. Alterações do modo de produção agrícola e inovações na forma de tratar e arar a terra. Ou vocês podem colocar inovações agrícolas também. Essa foi a nossa aula. Espero vocês na próxima aula.